As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos. São as visões. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo, dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas, para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se se trata de espíritos bons, para induzir-nos em erro e nos lisonjear as passões, se são os espíritos imperfeitos os que nos apresentam. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Veja-se o livro dos Espíritos, números 400 e seguintes. Zeus, Ok, pode subir? Continua. tem aqui esse pedacinho, amigo. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama interpretação dos sonhos. Ok, queres comentar alguma coisa, amidão? Não, eu acho esse um ponto interessante, que é uma pessoa tentar discernir, né, o que seria um, uma visão, uma comunicação ou não. Até porque numa das palestras do Divaldo que eu tive a oportunidade de assistir, ele comenta também através de algo que é explicado num dos livros psicografados por ele, por Joana de Ângeles, em que parte dos sonhos também existem a parte das próprias mnemônicas cerebrais, que muitas vezes vem à cabeça nos sonhos e que, pelo que eu percebi, embora precise ainda mais leitura, não são dessas manifestações. Todavia, acho interessante nessa questão aqui é que a indução ou a mensagem que é passada tanto pode ser de um lado de espíritos mais benevolentes, como pode ser de espíritos não tão benevolentes assim. E aqui vai mais uma vez aquilo que se discute em muitos pontos, que é o nosso campo vibratório, né? É aquilo que nós atraímos e é aquilo que nós vamos receber, para onde nós vamos, digamos, vagar ou ir, né? Nessas mensagens, né? Pois bem, né? Está chegando aí o nosso querido Edson. Esse é o ensaio, essa é a parte do ensaio, né? Como foi lido aí, que é o ensaio teórico. Isso nós temos todos os dias esses ensaios. Por isso que tem muitas pessoas, né, que fazem crença nos sonhos, até deles criando regras, né? Sonhou com tal coisa, é tal coisa. No jogo do bicho, por exemplo, nós temos muito isso. Ah, eu sonhei muito com galo. O cara joga galo e, por coincidência, às vezes dá galo na cabeça. Eu já vi pessoas assim. Já aconteceu, inclusive, comigo. Eu era um pivete, eu era o quê? Eu não sei nem que idade eu tinha ali. 6 anos, 7 anos, 8 anos, sei não. Uma vontade enorme de jogar. Eu joguei aquilo que veio na cabeça. Eu só joguei, eu não sabia direito o que era aquilo. Eu joguei lá, oxe, Deus, na cabeça. Mas sim. Aí as pessoas vão é, criar teorias aí sobre os sonhos. Sonhar com cobra é traição, e etc. Isso são visões que nós temos durante o sono, certo? Quem dorme é o corpo, então essas aparições teóricas, elas são realmente lá bem fácil de acontecer, bem aparentes, né? Mas os espíritos, eles dizem assim, ó, resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes, não é? Pode ser do dia a dia, pode ser. Eu já tive essas oportunidades, inclusive. Agora mesmo, eu fui fazer o exame, né? Eu fiz o exame do coração e fiquei preocupado. Veja como é que é. Eu fiquei preocupado porque o doutor lá me disse que eu iria injetar, que foi realmente injetado uma substância no meu sangue
que essa substância percorre todo o corpo e ela vai envolver o coração para que ele possa, para que possa ser feito, né? Que é naqueles tubos enormes que a pessoa entra ali dentro, sabe? A Alta tomografia, ó, é. Então, aquele bicho lá compridão, e eu achava que eu ia passar por aquilo ali. E o meu problema maior era com o sangue, receber esse produto. Realmente eram seringas grossas, sim, Alessandro, e grandes assim os tubos. Então ele colocou aqui, eu comecei a pedalar, mas eu vou falar o que vinha antes do sonho. Veja como é que são essas coisas. Eu fiquei preocupado e pedi a Deus ajuda, porque minha família tem problemas cardíacos. Meu avô desencarnou com problemas cardíacos. Hoje ele é um ri, como você já sabe. O meu pai, materialmente falando do corpo, Antônio Gurami, ele desencarnou também com problema de coração e outros problemas. O meu irmão mais velho, 2017, desencarnou com problema de coração. Minha mãe tinha angina. E o meu irmão, o ano passado, teve uma crise cardíaca e teve que botar um catéter, né? Ele quase não queria, os filhos choraram, porque ele não queria colocar, e o negócio dele era ficar deitado, esperando a morte chegar. E falamos com ele e demos uma injeção, ele terminou com consentindo e fazendo o exame, e o médico botou o catete. Ele é muito daqueles da época antiga, né? E, Catete, oi, catete. catete, obrigado. Então, catete. Eu espero nunca botar o nome. Aí eu fiquei preocupado porque eu iria fazer o exame no dia 4 agora, do mês que vem. Já começa amanhã, né? E eu recebi um telefonema quarta-feira de manhã dizendo que tinha uma vaga para quinta. Eu não disse nada para eles nem a ninguém. E aí eu terminei decidindo que ia fazer. Se eu ia fazer 4 no dia 4, por que não fazer agora? Aí eu já tinha pedido a Deus ajuda sobre esse assunto. Aí caiu o sonho, o sono. Nesse momento que eu dormi, da quarta para quinta, eu me vi numa situação bem complicada, dirigindo um carro, um caminhão, tipo um carro muito alto. Aí onde está o sonho, para você tentar entender. Que ele diz que uma visão pode ter o quê? Atual, uma visão atual das coisas presentes. Esse era o meu caso. E eu tinha um caminhão, eu dirigia um caminhão alto, e na estrada, ela tinha o abismo, muito alto. E eu quero nem saber, eu sei que eu não morro, eu dizia assim, vou fazer. E eu saí dirigindo o caminhão, de repente eu tinha que fazer uma curva de 90 graus. Eu digo, acho que esse caminhão, vou cair aqui dentro, não tô nem aí, vou dirigindo e fui, eu nem olhava para a beirada da pista, porque corria o risco de qualquer besteirinha ali cair. Aí, eu sei que eu virei à esquerda, eu me lembro que eu virei à direita, e o caminhão ainda eu estava dirigindo, eu ainda não caí. E eu subi um pouco, e quando eu queria chegar no final, no objetivo de conduzir esse caminhão, eu percebi que era frágil, que tinha feito uma ponte que ruiu, coisa do tipo. Era coisa assim. Aí eu me lembrei, eu disse, eu vou esperar. Se eu tiver uma chance, eu passo. Aí, de repente, a chance surgiu. Poxa, não tive ideia. Fui e atravessei. Aí depois me acordei. E eu pedi ajuda a Deus. Isso é um aviso. Mas me esqueci que no dia seguinte eu ia fazer esse exame. Aí, depois que eu fiz o exame, foi que eu vim interpretar o sonho, que corria o risco, porque eu estava preocupado. E, de fato, a preocupação minha com o coração, eu estava vivendo no mundo espiritual isso.
mas eu não chegava a ver a morte. E eu chegava com minha dúvida a não continuar com o caminhão, dirigindo com esse carro, e depois a estrada abriu. Eu fui para subir e consegui subir. Depois que eu fiz o exame, foi que instalou na minha cabeça, ó, era o exame. Eu disse, eita, é mesmo? Que eu estava em dúvida, estava quase querendo desistir. Então são essas coisas. Nesse caso aqui, ele diz uma visão atual das coisas presentes. Já tive muitas outras que aconteceram, tá? E ausentes, né? Eu Ele acho diz uma também visão. que eu acho também que quem ligou para adiantar o exame, eu acho que isso é um recado para não desistir. É, sim, inclusive foi até bom você falar nisso, Paty. Quando o médico me convidou para fazer esse exame, que a máquina custa uns 2 milhões de francos, ele disse, ela é muito cara, viu? Então, os médicos Só no para exame. dizer, Armindo, não é esse exame, não é uma tomografia, não é nada disso, é um exame bem específico, É, realmente, que faz um mapeamento de completo. um futuro É, problema. Eu esqueci o nome do exame agora, mas é um Hum, exame assim altamente caro, que nem todos os planos, nem ninguém é, muito bota caro. esse exame, mas ele faz um hum, mapeamento para tu ter uma ideia em 10 anos se tu vai ter algum problema. Pronto, hum, então, lembra ok. daquele filme, Armindo, Túnel do Tempo, que as pessoas Sim, entravam no túnel e depois desapareciam lá dentro? sim. Então é aquele túnelzinho lá, sabe? E eu me deito, depois a máquina vai me levando lá para dentro. Eu ficava só com a cabeça fora e o resto do corpo dentro, e ela avançava umas barras, sabe? Perto no meu corpo todo. Depois acelerava e fazia o exame. Na última vez, nas 2 vezes, né? Eu fiz 2 vezes isso, que eu tive que de novo tomar o líquido. E eu esqueci o líquido, sabe? Eu já estava tomando o líquido numa boa, assim, ó. Eu, eu fui tranquilo. Então, resolvendo, que estava o sonho aqui, eh, o momento mais difícil foi quando ela disse: Olha, você vai por 1 minuto mergulhar mais dentro do túnel. Ah, rapaz, isso é chato, viu? É um túnel muito grande, assim, feito um tonel, ou mais do que um tonel, não é? E eu vou entrando, e eu fico lá dentro, aí a cabeça vai. Meu amigo, é bom fechar os olhos, não se desesperar, mas é chato, porque você sente como se você tivesse sendo enterrado, coisa do tipo. Mas você sabe que se você se agoniar, você pode sair ali, mas vai dar trabalho. E tem algo Não é lhe por acaso, segurando para você não se só mexer para coisa. tanto. Resumindo, fiz e vim interpretar o sonho depois. Aí eu digo, eita, as dificuldades. E a menina que eu trabalho com ela é uma, como é que chama? Uma muçulmana. Ela disse, eu já fiz esses exames, eu. Já fiz 2 vezes, foi 3 vezes. Não tem nada mais, não. Aí aquele me encorajou, que eu pedi ajuda a Deus. Então, um mês antes, quando eu falei disso, quando eu disse que ia fazer esse exame, ela disse, Oxe, eu já fiz 3 vezes. E eu pedi a Deus ajuda para poder, eu decidir se eu ia ou não fazer isso aí. Aí eu fui, recebi dela essa mensagem confortadora. E depois, com mais alguns dias, aí o pessoal me liga, dizendo que antecipa-se a data se eu quisesse. Aí eu digo, tá certo. E a visão, esse sonho, da quarta para quinta-feira, foi na quinta que eu fiz o exame. E resumindo, para mim foi fantástico, porque tive mais uma dessas experiências, que eu já tive outras tantas, mas isso foi de momento ocorrente, de momento presente, como está no texto. Isso a gente pode ter, né? Porque no mundo espiritual, a gente pode reviver isso com facilidade, porque preocupa o espírito. Eu fiquei preocupado, principalmente por botar a substância no sangue, que é uma seringa grossa e grande, quase um palmo. É líquido, bicho. Quando eu pisar para pedalar, quando ele aplicou o líquido, rapaz, eu senti aquele fresquinho correr no meu corpo, parecia que estava derramando sobre o meu corpo. Eu olhei assim, era o líquido passando aqui pela veia, não sei por onde. E
E eu fui fazendo, fui fazendo. Então, como os espíritos estão dizendo, isso é uma coisa teórica, prática. E eu já vivi não só esse momento, como outras que eu já tive, com momentos presentes em decisões, Se não me mas que engano, não dá para a gente acreditar no Arminda, sonho se não me engano, o sempre. nome do exame é cintiografia. Pronto. Não é? Porque Ele mapeia todos os vasos sanguíneos, inclusive as três veias principais que a gente tem. E eu Pronto. acho também que essa é porque os Estados substância ela tem um pouco de radioatividade, alguma coisa assim. É, Alô, toma. Não, oi. eu já estou tentando falar há algum tempo, eu acho que meu som não sai. Ok, tô ouvindo, desculpa. Pode Vamos ver falar, se Armindo. Não estamos te ouvindo, não, viu, Armidão? o meu microfone não faz mal, depois eu vejo. Agora Mas tu pode falar, escutou, tu escutou o que eu falei, Armindo? tô ouvindo. Eu estou aqui há um tempo a tentar dizer que eu acho que isso é um SPECT scan. É Não. É o uma quê? espécie de um SPECT scan. É, Eu é um, suponho- é um como é, meu Deus? Sintolografia do coração, não é assim, não. Inclusive, é dado uma pequena mas isso, quantidade de um produto radioativo, entendeu? sim, mas É, o exame que eu conheço chama-se SPECT, vem de um nome que se Deve chama ser, não tomografia sei, deve ser. computadorizada de emissão única de fotões, que é oi. Não, que dá uma injeção para isso. Isso é uma coisa um bocado assim recente, porque aquilo depois nos exames do coração, eu estava vendo aqui rapidamente, é aquilo que permite ver não só a estrutura do coração, da coronária e das outras artérias e veias, assim é. De como tudo, ele dá o exame de fluxo tudo, de sanguíneo. tudo. É, Né? de tudo. É Ele disse, olha, aqui diz aqui eu vou saber cintilografia. tudo. Aqui a Certo? gente diz cintilografia. Ah, não, eu fui Pronto. procurar agora porque eu me lembro de ter visto isso há muito tempo, mas em revistas americanas. Portanto, em É, português, é, mas é um exame que os médicos têm que justificar por que está pedindo isso, porque as assurranças, os planos de saúde, eles não permitem. No caso dele, como ele falou para o médico, que tinha quase toda a família dele tem problema de coração. Então, Tem. isso é um É. motivo mais que permitido, Foi mais entendeu? por isso que eu Porque aceitei. é um É. exame muito, muito, muito caro. Ok? Então, continuando. Como ele disse aqui, tem os espíritos bons que nos ajudam. Quando a gente vai dormir, quer dizer, o corpo dorme, a gente recebe conselho dessas criaturas boas, mas também recebe de criaturas que queiram nos perturbar, que têm acesso. Então, isso é, por aí, é o que vai. Não dá para definir. Ele até diz, olha, não dá para resumir teoricamente para vocês, mas vamos tentar falar sobre esse assunto. Então, vamos para o. Mas isso também sabe o que é? Eu acho que é uma forma de aprendizado para você também, porque para você e para todo mundo, porque às vezes a gente chega de um exame ou vai para um exame um pouco nervoso, a gente já passou por isso e a pessoa diz assim, menina, é da tua cabeça, para com isso, que exagero, e não é. Você nunca precisou de um exame desse, e você está vendo como mexeu com você, que é tão centrado. Ah, Então, mexeu mesmo, principalmente por causa do produto, isso nos serve de lição também, entendeu? né? Quando eu passava por vários exames e outras pessoas mais, estou falando isso em termos de família, se está escutando ou vai escutar um dia, para fazer mais atenção quando as pessoas passam por isso, porque não é fácil e você sentiu exatamente isso. olha, eu só uma curiosidade à parte, que eu fiquei curioso por isso. Estava vendo aqui nos Estados Unidos um scan desse gênero, se é que estamos a falar do mesmo, para nível cardíaco, gira em torno de US$ 4.000 por exame. Por aí. Eu acredito que é isso mesmo, porque a máquina é muito sofisticada, viu? É. Muito sofisticada. Mas pronto, esse dos sonhos eu acho uma coisa muito interessante. Foi. E Então, eu já tive outro momento, por exemplo, eu vou colocar aqui bem rápido, que nós temos que duas questões aqui para nós devorarmos ela rapidinho. São dois exemplos que fazem sentido. Mas eu também tive quando eu quebrei minha perna, o meu torno, eu quebrei o osso, né, o rádio, lá em Viseu. E eu tive uma visão antes, eu só vim me lembrar no momento do perigo. Eu quebrei,
eu sentia que ia acontecer alguma coisa, e eu quebrei. No momento que eu não acochei bem o, como é que chama? Aquela que desliza sobre o patim, né? A bota. Então, eu não apertei bem, sabia que eu não tinha apertado bem. Alguma coisa me disseram, devia apertar muito bem, viu? Aí eu não apertei, ficou mais ou menos. Foi justamente esse que eu quebrei. E quando eu fui para o hospital, eu esperei umas 3 horas. Aí veio o sonho, que eu tive a visão, que eu ficava assim, numa altura de 2 andares, e eu estava deitado no sonho. E não tem, como é que chama, que as pessoas fazem esses prédios e bota tipo o corredor pela janela, coisa que a gente fica sentado ali na varanda, como é que chama aquilo ali? Aonde, por exemplo, Sacada. oi? Não é na sacada? Uma sacada de 2 andares ou 3 andares. Eu estava ali deitado e eu começava a querer cair pela sacada, só que a sacada não tinha grade. Mas eu via a sacada, então eu estava bem pertinho de cair da sacada. Veja só. Aí eu comecei a querer não ter, entrar em pânico, porque eu podia cair. Então eu comecei a me esforçar para não cair da sacada embaixo, que era muito alto. Não tinha grade, não tinha nada, só tinha a sacada mesmo. Então, qualquer besteira ali eu iria cair, deitado. Aí eu me segurei, fui. Aí eu me acordei. Aí eu digo, ainda bem que foi um sonho. Ai, meu Deus, alguma coisa. Aí eu quebrei esse pé. O osso quebrou mesmo, ficava assim, tocando. Do pé. Quando eu fazia com o pé assim, o osso fazia toque, toque, toque. Eu sentia. Será Então que eu alguém esperei. que, será que alguém que está aí também já teve alguma experiência dessa? Pronto. Então eu tive. E quando eu estava lá no médico, esperando 3 horas, aí eu me lembrei do sonho, da visão. Eu digo, eita, porque eu vi o médico, eu não fui com a cara do médico. Aquele médico não me entrou. Eu achei aquele médico com um jeito de assassino, juro a vocês. E eu fiquei assim. Aí quando de repente o sonho veio, a visão, aí eu disse, eita, caraca, eu não vou fazer cirurgia com esse médico não, que ele queria pegar, iria botar um parafuso, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí de repente, é, depois de horas, umas 3 horas e pouco, de esperando, aí passou um médico que veio substituir ele, um senhor de idade já, um senhor bem. Aí eu senti segurança nele. Aí eu pedi para chamá-lo. Ele veio. Eu disse, doutor, não dá para a gente fazer isso no método antigo. Ele disse, perfeito. Eu também concordo com você. Eu digo, pois vamos fazê-lo. Aí, porque eu tive a visão e eu sabia que eu corria o risco de perder o pé, ou na hora principalmente na hora da anestesia, porque ia ser feita, né? E eu fiquei com receio. Ocorreu com umas coisas aqui que eu não quero contar mais, e quando eu vi isso, aí fiquei preocupado. Aí quando o médico chegou, que ele disse sim, aí fizemos, deu tudo certo. Até hoje eu estou com um pé maravilhoso, graças a Deus, sem nenhum problema. Então eu tive essas visões também. Eu vou Problemas que fazer, acontecem. eu vou fazer a pergunta de novo. Ok. Pergunta se alguém aí que está no Evangelho também já teve isso, para contar alguma experiência. Vocês tiveram alguma? É muito boa a pergunta. De evidência de coisas desse gênero? Sim, Eu tive com a questão da minha mãe, por exemplo. Isso eu tive, eu acho que já sim, partilhei isso é contigo, verdade, não, Carlinhos. né? Mas eu, quando andei muito doente há 2 anos, doente quer dizer que estava assim meio para baixo, eu me lembro que tive um sonho que vi minha mãe como se fosse mesmo já sem vida, né? E com os olhos brancos, até pensei que aquilo tinha a ver com a minha condição, né? Alguma preocupação por cima de mim. Mas isso foi algo que ficou na minha cabeça um bocado durante muito Pronto, tempo. pronto. E na realidade foi que depois eu só somei os pontos no dia que a minha mãe desencarnou, que eu fui ao hospital e fui ver a minha mãe já desencarnada, que estava numa sala ao lado, e a fisionomia que ela tinha no rosto naquele momento, o corpo tinha com os olhos abertos, era aquilo que eu tinha visto naquela. Pronto, tá vendo aí? Você viu o futuro. Tá dizendo aqui, inclusive. É, sim. E É, eu olhei para aquilo e disse assim, ok.
Mas eu só colei os pontos depois, sabe? Eu não estou dizendo isso aqui Exato. à toa, É. porque aquele sonho me preocupou, até foi mais por mim na minha condição de saúde que eu estava na época do que pela condição da minha mãe. Eu associei a minha, nem me toquei só depois que eu juntei os pontos e vi. Uhum. Né? Pois bem, essa é a teoria, né? É o exame prático, né? Que nós vivemos durante o- as aparições que podemos ver. Como espírito é muito mais fácil. E os conselhos bons e os conselhos ruins. Visões boas e visões ruins, né? Alguém quer falar mais sobre? Senão a gente vai para a próxima questão. Então vamos para a próxima. Temos tempo ainda, viu? Vamos aí que aqui tem um exemplo muito interessante. Quem quer ler, por favor? Eu posso ler o 102? Oui. Obrigadão. Ok. As aparições, propriamente ditas, se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio é, quase sempre, uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Outras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Os demandes ou aspectos são semelhantes aos que tinha o espírito quando vivo. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário à prova da sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas existências tenha tido depois em que assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda com seus trajes tradicionais. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. Quanto às vestes, compõem-se ordinariamente de um amontoado de pano, terminando em um longo pregado flutuante. Com uma cabeleira ondulante e graciosa se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período da sua existência. Frequentemente, mostram atributos característicos da elevação que alcançaram, como uma auréola ou asas, os que possam ser tidos por anjos, ao passo que outros trazem sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais espanto causa. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. Eu acho que a gente vai ter que, a semana próxima, continuar aqui nesse assunto, porque não dá para a gente comentar assim. E tem detalhes aqui interessantes, não é? Bem rapidinho, que é com relação eh, os membros, né? Os desenhos. Isso já é para o médio, como por exemplo, Divaldo Pereira Franco, Maíse. Eu já vi aqui, como eu já falei, mas eu vi o Monsieur Siné e eu vi ele com os trajes que ele tinha aqui, como se estivesse chovendo, como eu já falei para vocês. Vi ele completo. Aí a gente é bom comparar essas coisas aí, porque tem deles que não dá para ver o membro inferior. Então, tem bastante coisa aí para nós estudarmos um pouco e vamos continuar a próxima semana, né? Tá? A mim fez a leitura, a gente relê um pouco e depois a gente comenta sobre. Porque isso já é, no caso aqui, de vigília, como médio vê os espíritos. No sono, todo mundo vê. Quando o corpo vai dormir, todo mundo vê. Isso é natural. Todo mundo vê uns aos outros. Mas aqui a coisa é diferente. Para ver, tem que ter essas faculdades.
O espírito tem que combinar o fluido com o fluido do médio. O médio tem que ter essa aptidão. Então, tem muita coisinha para a gente ver aqui detalhar. Bora ver isso na próxima vez. Tá? Tá legal? Dá para ser, né? Então, vamos para, para o próximo assunto. Livro dos Espíritos. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Muito bom isso. Bora dar uma olhada? Sim, o capítulo é o capítulo 9 e a questão é 525, 526 e 527. 525, a gente falam sobre, e a 526 e 27 são dois exemplos muito bons, né? Então, vamos lá. Alguém quer ler? O Edson, Armindo, ou... Opa, 525, sem problema. Vamos lá, então. A não ser que o Edson queira ler. Edson, queres ler? Estou escutando o Edson, não. Ah, só tá a Rosângela. Alô, Ah, não. oi, posso Ô, ler? Edson, então, força, meu cara. Tudo bem? Vamos lá. 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois vos aconselham. A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que os espíritos só caiba manifestar a sua ação por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que viessem auxiliar por meio de milagres, ou figuramos sempre armados com uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parecer a intervenção que tem as coisas deste mundo, e muito natural, que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe atenção para certo ponto, se isso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Vamos até para essa questão que está fácil aqui, né? Os espíritos exercem, sim, mas a gente acha que é só no momentos mais extraordinários. Não. Bora ver aqui a próxima questão, tá? A gente fala também da 525. Pode continuar, Edson? Pode. Aqui tem um exemplo muito bom. 526. Tendo como tem a ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento. Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada e a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada que o destino daquele homem se cumprisse? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para Olha. cumprimento das leis da natureza, não as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou porque não era bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem parecer de tal maneira, os espíritos lhe inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Pois, e agora? Os espíritos, olha, os espíritos têm, eles dizem, é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, sobre nós. Entenderam? Eles poderiam até nos ferir, provocar acidentes. Mas existem as leis naturais, quando é para acontecer. Tá lá. De repente eu estou atravessando uma rua e chegou meu dia.
e vai ser um carro que vai me pegar, ou um buraco que eu caia, ou foi numa chuva daquela torrencial, e eu inventei de atravessar, porque os espíritos também me inspiram, porque está na lei natural que eu tenho que partir naquele momento. Um exemplo muito bom disso, Gugu Liberato. Vocês lembram de Gugu Liberato? Ele estava fazendo as coisas em casa, que ele ajudava, se eu não me engano, a mulher, e ele foi fazer algo mais alto. Então ele subiu, despencou dali e foi ali aquele momento que ele desencarnou. Ou seja, os espíritos sabem que ali chegou o momento, aí ele inspira aquela criatura para fazer aquilo. Vê que interessante? Inspiram e a criatura vai fazer, porque está na lei natural dos acontecimentos. Mas os espíritos não podem derrogar uma lei divina porque eles querem fazer o mal. Aí eles não têm essa autorização. Por isso que quando nós perdemos o corpo, nós podemos atravessar a parede, nós podemos fazer todas essas coisas, mas nós não podemos empurrar ninguém assim. O que nós podemos é sugestionar. Mas, se estiver na lei para acontecer, os espíritos atuam. É mole? É mole. Chegou o dia, eles vão, entendeu? Então, a escada, o homem teria que subir. Chegou o dia dele, o momento dele, os espíritos faz, sobe, sobe aí, olhar quem é que está por ali, alguma coisa do tipo, sei lá. E a pessoa se sente inspirada para fazer. E ela vai fazer, naturalmente, não sabe que aquilo ali é o último momento que ela vai ter. Ou algo vai acontecer, quebrar a perna, bom, tantas coisas. Mas porque está na lei natural esse acontecimento. Mas os espíritos não agem contra as leis divinas, porque eles não têm esse poder. Veja que interessante. O quão é a ordem no mundo espiritual. Porque senão era aquela coisa, né? Se eles têm, sim, como eles dizem, têm ação sobre a matéria, eles podiam apertar no botão no semáforo, eles podiam fazer tantas coisas, mas não fazem. Só faz aquilo que for permitido fazer, porque é natural que aconteça daquela forma para aquela criatura. Provas, expiações, não é? E aí vai. Agora, a escada caiu, pode estar podre. Então, é aquele momento, é servido para isso. Como de outra forma, eu já vi casos de carro, o carro dá problema no motor, o pneu estourou. Não foi no motor, não. O pneu estourou. A pessoa botou o pneu para tentar chegar no aeroporto. Eu assisti isso num jornal, ela dizendo. E a sorte dela é que ela não pegou o avião, porque era ali que ela estava. Ela dizendo no Jornal Nacional. E ela fez de tudo. O carro deu problema, ela perdeu. E os espíritos atuando materialmente. Já aconteceu, com certeza, com vocês em algum momento, em algum lugar. Mas quando chega o dia, meu amigo, na lei natural, é aquela coisa. Não adianta desespero. Chegou, vai. Tem outro exemplo aqui que nós vamos lê-lo, que é igual à questão que estamos aqui, e eu vou botar aqui para que a gente leia e vocês também comentem comigo, né? Bora engordar isso. 527, por favor. 527. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido espíritos que provocaram o raio, dirigindo-o para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava na sua lei da natureza
que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore porque se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo da árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só porque lhe está debaixo da fronte o homem. E aí, o que é que nós falamos sobre? Patrícia, Armindo, Rô, o que é que vocês acham? Observando bem, ó. Os espíritos não pegam um raio para desviar ele para cair em cima do homem. Esse raio, os espíritos já sabem que ele vai descarregar em cima da árvore. E ele não pode pegar no meu braço, nem no teu S, e arrastar para lá. Ele pode me inspirar, a tu, a quem for, de uma certa forma que eu corra para debaixo da árvore. Lá chegando, algum tempo depois, o raio, eu já fui Ele dessa não para outra. pode te colocar lá, mas ele pode te induzir a isso. Exatamente. Pois então. Ele E não como é vai que é o mexer com caso, raio para me pegar. Uh-uh. lá, Pode acontecer. como Diz é aí, Edson. como é que é o caso de uma criatura que está obsediada, que acaba, sei lá, por vezes até cometendo suicídio? É, esse Observe. também, esse também não tem digamos assim, não uma ação direta, mas sim uma ação indireta de espíritos ruins, digamos assim, sem luz. Sim. É. A ação é a inspiração do espírito. Para fazer isso, ele tem que ter esse vínculo com esse que ele obsedia, né? Alguma coisa eles fizeram ali. Eles têm um drama junto aí, eles têm uma conexão. Deus é tão bom que quando nós reencarnamos, todas essas conexões são destruídas. Todas. Mas vem os problemas que nós vamos, na vida vamos vivendo, e isso termina causando algumas irritações, e aí são os canais. Lembra de Divaldo, quando ele se irritava, o espírito se aproximava dele para pegar ele? Hum. É por ali. Ele inspirava, mas ele não empurrou Divaldo. Vocês viram no filme, ele não empurrou Divaldo. Ele Não. diz: atira-se, atire daí, porque Divaldo, em outro momento, fez isso, na Hum. França, no Rio, Então, esqueci o nome do Rio da França. E deixa eu Divaldo sugeriu o cara. E ver. os espíritos eles não podem fazer isso, porque aí Deus é justo. Quem tem que decidir é Valtécio. Quem tem que decidir é esse aí. Vai fazer, ele que sabe, vai fazer. Mas terá ajuda. Ele é quem vai decidir se faz ou não. Sim. Se chegou o momento na lei divina e ele vai ter que passar por aquela situação, porque fez passar o seu irmão, porque as leis de Deus são justas. Deus não tem duas medidas, nós já sabemos. Deus ama todos os seus filhos. Mas quem fez a quem, o outro fica com raiva, o outro fica com ódio. E aí, para na lei ele reparar isso ou dessa forma, ou com trabalho, com mudança interior. Pode dar o caimento, pode. Deus faz isso. Mas se não teve, chega no momento. Ah, não tá certo. Deixa ele jogar, deixa ele inspirar mesmo para ver se ele se joga aí. Se ele se jogar, ele resolve o problema dele, que já está no finalzinho da sua vida. Mas veja bem que os espíritos, eles podem agir, mas eles não vão empurrar, mas eles podem atuar sobre a matéria. Só fazem isso para atuar sobre a matéria se está na lei natural para ser feita. Aí ele pode fazer. Mas que os espíritos eles atuam na matéria, atua. Tanto é que a gente vê os casos de Maria de Nazaré, as aparições, ela atua, faz barulho, as pessoas escutam. O anjo que apareceu para Maria. Tudo isso são os espíritos atuando sobre a matéria. Que tudo aqui que nós temos é matéria. Mesmo desencarnado, o espírito tem um corpo perispiritual, matéria. Só de quinta essência, dá para atravessar a parede, dá para fazer tudo. É muito mais sutil do que o ar, do que a energia.
do que esses fluidos. Ele atravessa paredes. Assim como tem fluidos, a ciência diz, a energia azul. A energia azul que atravessa o planeta, atravessa nós. Nesse exato momento, essas energias atravessam o nosso corpo. Eles dizem de matéria. Que essas energias são perceptíveis, bem interessante, aí vamos para muito mais longe. Mas que os espíritos não vão derrogar uma lei divina. Eles não têm esse direito. Deus não deu a eles isso. Tanto é bom, Edson, que um grande problema, né, Arminão, é que quando nós desencarnamos, que queremos ajudar fulanos, o que nós podemos fazer é aconselhar, se temos boas intenções, se somos benevolentes, que nós não queremos o mal. Nós só podemos inspirar. Lembra o filme Ghost, o cara, ó, para se jogar? É muita coisa. É muita coisa interessante os espíritos. Eles não darem, a não ser que a lei de Deus natural está escrito, como diz TT Espírito, está escrito nas estrelas. Divina, no testamento daquela criatura, é aqui que ele vai. Nós vamos ver casos demais. A doutrina espírita mesmo, ela começou por um caso como esse, a família Fox. Se você for assistir sobre a família Fox, você vai ver um senhor que vende coisas, vende, eu não sei se é perfume, ele sai para vender naquela época, 1848, eu acho. Ele saiu para vender. E nesse dia ele se despede da família, como todo dia ele fazia para ir vender, mas foi o último dia. Lá vão a viagem longa, com todo trabalho, com tempestade, mas ele terminou sendo acolhido em uma casa e no final ele vai ser assassinado e daí depois vai vir as pancadas com a irmã Fox e é ele. Ele foi enterrado, que ele quer dizer que eles cometeram o crime, ou seja, os espíritos manifestavam-se e ele fazia isso porque esses manifestos, esses fenômenos vinham de todas as partes do planeta, inclusive do Brasil. E aí nós vamos encontrar no Brasil, na Bahia, casos como esses, espíritos atuando. Mas dentro da lei natural para acontecer. A ordem divina é grande, meu amigo. Desencarnou, Walter, só se Deus te permitir. Se não, como espírito, você não vai fazer. Pode sugerir. Se ele der o canal, der a conexão, aí é outra história. Livre-arbítrio dele. É por isso que nós temos que estar atentos. É o caso da tua filha que tu já falaste, não é, Edson? Oi, Também. como que eu não entendi? Com a tua filha, o problema obsessivo, você Ah, vê, né? sim, com certeza. É, Claro, bem claro. é. Ok, mas veja, se tiver na lei natural que ela, exagero, qualquer um. É por isso que nós dizemos muito aqui, não cansamos de dizer. Deus é quem nos colocou aqui, Ele é quem cria, Ele é quem conecta no corpo, Ele é quem faz tudo isso. Com o auxílio dos Espíritos, sem dúvida nenhuma, tudo com a permissão de Deus. É por isso que não falta trabalho para ninguém. Mas ele desliga quando ele vê. Tem que desligar, desliga, volta essa daí, porque já acabou o momento de sofrimento. Todos nós estamos presos. Todos nós aqui. E a coisa tá boa, né? Mas todos nós estamos presos. E sabemos que, para quem gosta, quem não gosta, é, vai chegar seu dia. Vai. É assim mesmo. Nosso querido Pai nos ama. É difícil, mas é assim mesmo. Por isso que nós estamos estudando, para evitarmos tanto sofrimento de nossa parte. E aí, Armidão? Diga, meu caro. E aí? Fala sobre o assunto. Eu estou pensativo aqui. Pensativo. Estou pensando, refletindo sobre isso no que diz respeito a Fala pra minhas, gente, pró- rapaz. minhas próprias questões. Aham. Eu estou assim, quando for o seu tempo. Ok. Uma Você vê das quando coisas que eu chegou. Oi. tenho dificuldade de entender é porque sabemos nós que ao desencarnar nós teremos um,
um outro momento, normalmente, né, digamos, um lugar mais evoluído do que aquele da qual a gente passou aqui, ou da que a gente está vivendo aqui. Né? Sabemos que há necessidade de desencarnar para seguir o nosso desenvolvimento, né? A nossa jornada, não a jornada terrena, né? A nossa jornada eterna. E, no entanto, ao invés de as pessoas ansiarem por esse momento, não, todo mundo, teoricamente, Ninguém tem quer. medo desse momento. Ninguém quer. Mas para Não, você é melhor. eu Por ia por que conta não? disso, mas ninguém quer ir. Então, mas isso é inexplicável, porque aí se põe em dúvida que realmente as pessoas acreditem nisso. Porque não é normal tu saber que tu vai sair daqui para um lugar maravilhosamente melhor. Tu precisa disso para tu poder evoluir. É a tua caminhada eterna, É, entende? Porque entra numa vida, sai na outra, mas ela segue. E aí você tem medo disso. Mas Talvez. aí, mas aí eu tiro por mim. Eu tô cansada de dizer às vezes, eu não digo mais. Eu tô cansada de dizer, não tenho. Antigamente eu não sabia nem que eu tinha medo de morrer. Não é essa a questão. Eu sou, cada um é cada um. Eu sou uma pessoa que eu não penso quando eu morrer, eu não me dou o trabalho de quando eu vou deitar ou alguma coisa. Ai, meu Deus, quando eu morrer, como é que eu vou morrer? Acidente, vou estar em cima da... Eu não tenho tempo para isso, eu aham, nunca penso certo. nisso. Mas isso sou eu, preste bem atenção. Eu não penso nisso. Então, no que é que eu penso? Deus criou a gente, colocou a gente aqui. Hoje eu tenho essa certeza absoluta. Se ele colocou a gente aqui, é porque a gente precisa. Então, eu amo isso aqui, eu amo os É, problemas, eu amo a felicidade que eu tenho, eu amo tudo sem, sabe? Eu amo é. mesmo de verdade, do fundo do meu coração. Eu estou falando. Então, eu não penso nisso. Então, se for para falar nisso agora, olha, quando tu morrer, porque tu vai morrer, para quê? Uhum. Quero. Então, não é uma questão de medo, é uma questão que eu quero viver isso aqui hoje, nesse mundo imperfeito. E lá, viva! Que bom que tem algo muito melhor do que aqui, que nos aguarda. Aí é que eu não penso mesmo, entendeu? Pronto, Tem essa entendeu? diferença, não é uma questão de medo. Uhum. Eu acho que eu nunca soube explicar, mas assim, antes, lá atrás, quando eu não tinha o espiritismo dentro de mim, eu dizia, ai, tenho medo, ai, não quero morrer. Não penso nada disso, eu não penso, eu não sou uma pessoa que eu penso que eu vou ter um acidente, que eu vou ficar em cima de uma cama, que daqui a 10 anos eu vou estar cheia de prega, que daqui a 10 anos eu vou estar velha, andando assim devagar. Eu vivo cada momento desse aqui que eu amo. E é Pronto, o que ponto. devemos fazer. Sim. É isso. Mas, É, minha amiga, Consciente que chega o eu dia, não né? estou Vai falando de chegar, né? medo, Oi, assim, Edson. nesse sentido, entendeu? Eu estou falando de que, a via de regra, as pessoas têm receio. Obviamente que se Exato. Deus nos É. deu uma vida e nós Não, temos é, uma jornada a desculpa te cumprir, interromper, vamos eu cumprir a entendi o teu jornada. lado. Eu entendi o teu Vamos lado cumprir a também, mas jornada. eu aproveitei essa deixa para falar do meu. Sim, Uhum. mas tu entende que, eu entendo assim, né, pelo menos, que não adianta realmente se preocupar com isso, porque essa hora vai chegar e não sou Entendeu? eu que vou É, escolher. é, Muito menos a forma é. com que eu vou desencarnar, Por entende? exemplo, assim, chegar um. Infelizmente, da mesma forma. Então, ou seja, me resta aceitar e ficar feliz quando isso acontecer. Exato. É Mas, exatamente mas, isso. Essa é a mas proposta. engraçado eu te porque. entendi também, Edson, porque, por exemplo, se chegar um espírito, ou Jesus Cristo, ou Deus perto de mim, olhe, você vai agora. Então eu vou dizer, não dá para ficar mais um pouquinho, não? Não, então tá certo, bora. Tu tá entendendo? É como Uhum. tu diz, ninguém quer ir, entendeu? Porque a gente tem nosso apego, nossos É, apegos aqui materiais. Eu amo minha vidinha de sair, trabalhar, minha casa, minha mãe que já partiu, minhas irmãs, algum vizinho, algum. Tá entendendo? A gente tem esses apegos. Sim, é natural, Meu né? caso, no meu caso Porque a gente pessoal, eu já valoriza a pensei. vida que tem, No meu entende? caso pessoal, eu já pensei nisso várias vezes. E passa pela minha Então, cabeça muitas vezes isso. isso é A uma. maneira como eu vou desencarnar ou como eu vou, isso quase todos os dias eu penso nisso. Então, É uma constante na minha Mas cabeça. isso, uma e coisa tu é sabe certa. que eu já li isso, isso não é bom, porque isso deprime a pessoa. Hã?
mas veja bem, Bem, isso vai acontecer a qualquer momento e quando nós não temos a mínima influência sobre isso, pensando ou não pensando, o que acontece é o Pedro, seguinte, Não, mas no é, é, caso é, dele, ele está dizendo que pensa todos os dias. Isso não, eu já li tanto no Espiritismo como com os médicos, que tem pessoas assim que acabam ficando deprimidas, habituadas a pensar nisso, entendeu? entendi, não, Olha, porque eu raciocino em mas cima disso, que nem é a fase de transição, é a maneira ou o possível sofrimento que possa se ter dependendo daquilo que vá. E isso que eu mas vejo, por exemplo, da minha mãe, de pensa outras que pessoas, e eu fico é, pensando assim, porra, eu não queria ficar assim. Queria que fosse uma ninguém coisa, queria. não, Isso sabe, não é assim, queria uma que uma, opção nossa, sabe? Não, né? eu sei que não é, é como meu pai. Meu pai sempre dizia assim, que quando eu for, que me dê uma coisa que eu não quero dar trabalho, não quero ficar aqui numa cama. E foi o que aconteceu, exato. right? E foi o que Ótimo, foi aconteceu. entendido. E foi o que aconteceu. E eu digo assim, pô, olha, que eu penso nisso não é uma questão de porque, sinceramente, já Natural, não né, é uma amigo? coisa que me atrapalhe muito a cabeça, sinceramente, né? Uhum. Porque eu Mas já tô, isso, cada dia que passa, eu tô ligando menos porque está aqui, Mas sinceramente. isso é deprimente, já dizia nosso velho Chico, né? Calma, não Porque assim, sabemos se é Porque, deprimente. porque a não. gente só. Não, assim, eu estou dizendo para mim, né? Não. Porque quando eu era pequena, assim, nem adolescente, nova, às vezes minha mãe me teve com muita idade. Eu via as mães das outras crianças novinhas e olhava a minha mais velha do que minhas amigas da mesma idade. Aí eu entrava chorando. Vê bem. Eu entrava chorando e abraçava ela. Assim, mãe, a senhora está tão velhinha, a senhora vai morrer. Por que você está chorando? Porque a senhora vai morrer, vai me deixar. Eu achava ela velhinha, entendesse? E Mas a aí minha aquilo eu estou dizendo para mim, aquilo me deprimia. Eu fiquei anos. Foi, não foi? Eu Hum. brincava, é, é, entrava dentro de casa e aquilo me dava aquela coisa. Aí todo dia eu pensava como eu ia me comportar no enterro dela. Tu tá entendendo? Como eu Para ia me você, comportar eu, quando isso aí ela. é ruim, porque você não conhece o que você está conhecendo Não, Deus, hoje. então, mas eu estou te É. dizendo, a questão, eu não estou recriminando a Arminda, eu tenho até Não, medo não que nos estamos aqui para deprima, recriminar. porque isso, de uma certa forma, nos deprime pensar nessas coisas, entendeu? Por que não Não, não deprime não, Patrícia. Pelo para contrário, mim, isso aí é um para Para mim, mim, não. ensaio. para mim, Nós estudamos a doutrina. Jesus nos deu bastante exemplo que a vida continua depois da morte. Deus, mas não Então, é É isso, é simplesmente uma por forma isso. Não tem esse diferente, negócio de olha. não. Olha, ninguém tem que Olha o que ignorar a Chico morte, não, Xavier porque ela não diz. Não é existe. ignorar a morte, mas olha o que Chico Xavier diz. Por que sofrer antes e no dia? Não, mas Darmin não Por está que sofrendo, sofrer Patrícia. antes e no dia? Mas Armindo, Armindo não está Armindo, ele sofrendo. tem, ele tem, Ele só está ele, buscando. Armindo, ele tem muita coisa minha. Eu tenho certeza que às vezes ele diz, pô, ele diz assim, Calma, não entre coitadinha. na cabeça de Armindo, não, que Armindo é Armindo, você é você. mas eu Ele acho se. engraçado agora que você É, falou uma muita coisa coisa. por causa da sua mãe da idade, só uma parte aqui, porque a minha mãe também era muito mais velha do que a média das outras mães, né? Do que eu tinha, porque hum, minha mãe me teve com 40 anos. E geralmente, quando ela ia comigo na escola, não era assim muitas vezes, perguntavam se eu era neto. Perguntavam se era neto. E a minha mãe respondia assim, muito na boa, com o jeito da Ana Clara. Não, não, é meu filho mesmo. Depois de velha foi o que deu. Isso, ela falava assim. Ó, eu fui para o Brasil agora, perguntaram o pessoal quando falava com minha irmã, que nem eu acho essa, eu nem acho tanto rapaz, tempo de dizer assim, a sua mãe, aí, não, é minha irmã, a sua olha, mãe, não, é minha irmã. Assim mesmo era amanhã. pois. Então, Fala aí, Edson, você falar alguma coisa, Edson? sim, eu acho que quanto maior a fé que nós temos e a confiança que nós temos na vida que Cristo nos acenou e O trabalho realmente dele, nos rapaz. É. afiançou que ela existe, esse momento e como isso acontece não interfere em nada. E nada. Apenas, no caso das crianças, que têm mães mais velhas, é uma coisa natural, porque é um medo de uma criança, é uma coisa infantil que a pessoa não pode, a criança não pode dominar, nem tem conhecimento disso, porque a medo é da falta, com certeza, natural. Mas, hoje, eu tenho 71, minha mãe tem 90, e eu olho para ela, e a única coisa que eu desejo a ela é que ela não precise sofrer tanto, mas não sou eu que vou determinar isso, né? É. E quem sabe se eu vou antes dela ou ela vai antes de mim.
Entende? Mas isso não me abala em momento algum, porque eu tenho Hum. certeza que tanto eu quanto ela, quanto Entendeu? todos que eu amo, e nós encontraremos depois e estaremos melhores do que aqui. Porque se eu Entendeu? gosto de uma pessoa, eu vou querer que ela fique aqui comigo, sofrendo. Agora, a forma de ir, a hora de ir, não nos pertence. E assim, veja bem, quantas pessoas sofrem tanto para desencarnar, e outras tantas entra no avião, caiu o avião, pronto, tudo bem. Ou pior que Pronto, isso, entendeu? dormiu e acorda na eternidade já. Já foi. Já Está foi, livre. é maravilha. É Mas, exatamente isso. Esse é o trabalho do Cristo, para nos ajudar nesse sentido, com a doutrina espírita agora, dizer assim, ó, acontece assim, vocês não morrem, mas não se claro, desespere, mas viva como se fosse o último dia aí na Terra, viva mesmo, viva numa boa, mas não se apegue, porque é assim que a vida é. Só uma parte aqui, parece que existem, mas é minha modesta opinião, existem duas pessoas, as pessoas pensam de duas maneiras, acho eu. Não só duas, mas co consideremos duas. Primeiro, o pessoal que não acredita, não é, que existe alguma coisa, então, Exato. portanto, o princípio da morte é algo que vai terminar a vida material, ou então vivem aqui como se não houvesse amanhã, ou realmente acho que vai acabar e a coisa daí depois fica tudo aqui. E há aqueles que acreditam e têm as diferentes interpretações do que acontece lá de lá. E aí também pode vir a dividir outras coisas, como o caso da Igreja Católica, a questão do medo do inferno, né? Ou então, mesmo dentro daquilo que nós estudamos, que é algo que já me passou pela cabeça e eu já fiz em algumas preces minhas, algumas orações, eu peço que no dia que chegar que eu desencarne, que Deus permita que eu não fique aí pairando aí no umbral, algo do gênero, que É alguém me leve para um isso. sítio. É, Porque é isso. essa preocupação que eu tenho, assim, tipo, a sintonia que eu vou ter nesse momento, o que eu estarei nesse momento, espero ser melhor do que hoje, Oi, e o que é que vai acontecer quando eu passar para o entendeu? outro lado. Se eu vou Entendi. ter claridade moral e espiritual suficiente para discernir o momento, me ajudar e ajudar aos outros para me ajudar a sair e ir para um sítio, um lugar Entendeu? interessante e melhor, e não ficar por aí perdendo peso, perdendo tempo com quem Pois bem, não tem interesse. Eu acho que entendeu? são essas É. duas vertentes que assustam. E o E sofrimento, né? Depende do sofrimento também que possas ter, mas agora, se uma pessoa encarar o sofrimento como uma bênção, né? Que é alguma coisa, ainda hoje estava vendo um vídeo, depois eu posso partilhar com vocês, está muito interessante, e, e teve um médico espiritual que é um médico que trabalha no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, e trabalhou com um médico também, um médico espiritual chamado Frederick von Stein. E esse cirurgião, que é o Paulo César Frutuoso, é um cirurgião de câncer, ele falou uma coisa, ele perguntou uma vez, resumindo ao médico materializado, inclusive, como ele disse, causa do câncer, o que sei, era, e o Frederick disse para ele assim, olha, Frederico. você deve encarar os cânceres como um efeito purgador do perispírito. Como efeito, não, Purgador, é uma purga, ou seja, exatamente, mas é assim. É por isso que nós mas temos é que entender. É, amigo, é isso. exatamente isso que os espíritos nos ajudam, os bons espíritos, eles querem que nos entendamos assim, ó, tá expurgando, rapaz. Tu tá se E não devemos, livrando. Oi, isso, Edson. e por isso nós devemos agradecer por isso, senão fica revoltado. Perfeito. mas Edson, é óbvio que esse é um exercício Com muito grande, certeza. né? É Né? igual a paciência, igual a todos os exercícios Não, que nos geram sacrifício. porque como diz aquela expressão, parece tudo bem no projeto, no papel. Na prática, não é Entendeu, fácil. amigo? Não é E olha, fácil, meu amigo. Isso aí. e como Deus é bom, ele nos dá encarnação. Às vezes demora para vir de novo e Então, vai, porque tem que aprender, tem que entender que é assim a vida, entendeu? Por exemplo, aqui tem irmãos nossos na Terra enganando criaturas equivocadas, equivocados. Quando eu fui fazer esse exame quinta-feira, tinha uma senhora que fez a mesma, só que ela sofreu, porque ela teve que colocar eu pedalei e ela não tinha idade para pedalar.
para chegar a uma pontuação 72 para chegar a essa velocidade e manter por ali. Não pode baixar muito e nem subir. Tem que ser aquele nível. Aí eu não estava presente, mas quando ela chegou, quando eu estava na sala já com tubo e tudinho, ela também, aí ela chegou muito preocupada porque ela quase que sentiu a morte. Porque a substância que foi colocada no corpo dela é para fazer o trabalho que eu fiz na bicicleta, que ela não pode fazer, não podia, não tinha condições. Então o cara bota a substância no corpo dela e ela vai ficar agoniada, pro coração bater mesmo, entendeu? E aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu. Aí foi onde eu digo, ó, que maravilha. E ela, aí onde chegou, ela chegou, a gente conversando assim, ela muito preocupada, aí eu senti que os espíritos queriam ajudar ela, tá? Aí eu comecei a me colocar à disposição, aí eu falando, né, porque a vida nossa, não sei o quê, aí fui falando devagarzinho sobre o mundo espiritual de um jeito assim, que ela foi se abrindo, e ela preocupada, porque eu vi a hora ela tem um troço ali de desmaiar, um ataque cardíaco. Aí ela foi se soltando, eu disse, porque você conhece não sei o que, não sei o que. Eu fiz que conhecia, fui na história dela. Aí foi quando ela falou, porque dizem que nós fomos colocados aqui no planeta, vê só, dizem que nós fomos colocados aqui no planeta para que nós é, produzamos essa energia como espírito, vê ela falando assim. E depois, quando nós morrermos, esses que nos aguardam no mundo espiritual, ela não falava em mundo espiritual, mas eu entendi assim, eles vão sugar a nossa energia, eles vão sugar a nossa vida. Então, nós viemos para cá feito como se fosse gerador para depois alimentar eles. Aí eu disse, não, senhora. Aí fui falando, aí fui falando, ela foi ficando mais tranquila, sorriu, aí eu assumi outra coloração, ficou mais solta. Daqui a pouco eu vi que ela não estava mais com nenhuma preocupação, e ela já estava, disse, que bom que você fala sobre esse assunto, porque se eu for falar para outras pessoas, eles vão dizer que eu sou doida. Eu digo, olha, mas a morte não é assim, não tem morte, só o corpo morre. Aí fomos falando em francês, como eu podia fazer. E os espíritos me inspirando. Aí, no final, ela disse, que bom. Aí me chamaram, ela fez, eita, você já vai, eu gostei tanto de falar com você, que dia proveitoso. Eu disse, olha, Deus existe. Procure assim na internet, Chico Xavier. Aí o Por David que tu disse não assim, ó, deu o Chico, endereço do Evangelho para ela? não deu para dar o endereço do evangelho para ela, porque ela não tinha. Foi assim, o pessoal já chegou e aquilo ali, você não demora muito. Só vocês vendo como é que é. Então não deu para eu deixar. E aí depois eu saí, porque ela ficou bem tranquila, mas você vê o que aqui os seres humanos equivocados dizem, que nós estamos aqui sendo produzidos energeticamente para quando morrer, essa energia será sugada pelos extraterrestres que estão não sei aonde. Que ela leu isso, ela viu isso aí. Eu digo, meu Deus, quanta gente ainda é ignorante nesse assunto. Então, não é pensar na morte, porque ela não existe, é viver tranquilo. É viver tranquilo, aproveita. Se você quer ir para um futebol, vai. Se você quer ir para uma festa, vai. Se você quer ir dormir, vai. Se você quer ir fazer alguma coisa, caridade, vai. Faz isso numa boa. Não é morte, porque não tem. Continua. Vai em frente, porque Deus tem um controle. Quando ele disser, Valter está bom, ele me desliga. Fulano está bom, ele desliga. É isso assim. Ô, Zeus, Então, eu até achei que Chico tinha o costume de dizer, gostaria de dizer para vocês que viva como quem sabe que vai morrer um dia, que não é morrer, né? Desencarnar. sim, E que morra como quem soube viver direito. entendeu? É isso. Pronto. Por isso que nós estamos estudando o que os espíritos do bem querem para nós. Eles estão dando sem mentira. Vocês estão aí, mas não pense, vocês estão presos. Olha, Jesus eu fala. bem, eu bem queria ter essa tranquilidade que eu tenho maior hoje, quando minha mãe desencarnou, porque depois de uns meses que eu fui a Portugal, em casa eu tinha saudade ver o egoísmo como é grande. Eu tinha Pois, saudade
É, Dos 5 dias que eu passei com ela no hospital, eu pedi a Deus como eu daria tanta coisa para estar naqueles 5 dias, sabendo que ela estava ali do meu lado, mesmo sem falar, olho fechado, mas respirando. Mas em momento nenhum eu pensei no que ela estava sentindo, entendeu? exato, tá vendo? É por isso que nós estamos estudando para entender isso. Que quem está sofrendo, ele está devagarzinho se liberando, resolvendo seus problemas, e que nós muitas vezes queremos prender. E é por isso que os Espíritos nos ajudam estudando essa doutrina. Vão estudando, que vocês precisam disso. Todo mundo no planeta vai estudar isso. Isso é lei divina. Todo mundo vai saber que não morre. O corpo é o único que morre. E que não tem outro lado. É feito tirar a roupa. Você está despido no mesmo lugar. Agora, se tem um bom conhecimento, fez um bom trabalho aqui, meu amigo, você progrediu. Aí é como está no filme Ghost, como muitos médios nos veem. Vão para lugares melhores. São recebidos por famílias, por pessoas mais, que estão muito bem, amigos que a gente esqueceu enquanto está no corpo. É isso que os espíritos vêm fazer estudando a doutrina, porque quem estuda ela já vai se preparando para si próprio, porque a viagem é única do espírito. Eu não levo ninguém, e ninguém tem que levar ninguém, porque Deus te fez para o bem, não é para o mal. Não existe o mal. Estuda e vive numa boa vida, porque ela tem que ser bem vivida para depois continuar muito bem amparado por o nosso Pai que, mesmo desencarnado, ninguém perdeu ninguém. Perdeu-se uma roupa. E Deus está É, tá no controle. é como o Então, Chico diz, né? Desencarnar direito, né? é. Por isso que temos que estudar, dar valor a isso. Nós estamos aqui para isso. Cada Mas encarnação é para nós exercitarmos as nossas faculdades. Cada encarnação exercitar faculdades. Esse é o objetivo. Estamos aqui para exercitar. para evoluir. Então, Pois, mas eu entendo que a nossa evolução ela se reflete dentro de quando estamos encarnados, exatamente o quanto mais nós nos desapegamos à matéria. E aí as pessoas entendem que a matéria, quando falamos em nos apegar à matéria, nos apegamos somente às coisas materiais que nós podemos adquirir aqui ou acumular aqui, que nada vale. Não, isso também se diz respeito à matéria que nós e é ocupamos, importante, ou né? Isso. seja, É, o nosso ser físico, né? Então, nós não temos, nós temos que ter desapego por essa matéria, porque essa matéria também, como todas as outras que nós acumulamos, vai ficar aqui. Não adianta se apegar pois, tanto a ela se ela vai ficar. Né? Nós temos que cuidar dela porque essa é a nossa missão, pois é. ok? Mas não nos apegarmos a ela, porque tem gente que se apega tanto a esse corpo material que nós temos que não quer desapegar daqui de jeito nenhum. Entendeu? É, E vai. mas e vai, então, e isso vai ficar também, Entendeu? entende? Agora, com relação ao que a Patrícia falou, da gente, das pessoas queridas, ou que a gente tem o amor egoísta de querer que fiquem com a gente, também não condiz com a nossa doutrina, porque se nós cremos de fato, que a pessoa que ali está vai para uma condição muito melhor, e que vai deixar de sofrer, de ter dor, de ter sede, de ter etc, etc, Pois, por que que nós vamos querer que ela fique aqui conosco? Ou pois. seja, eu estou aqui sofrendo e quero que você fique sofrendo junto comigo também. Entendeu? Não, né? Não, né? Aí Egoísmo. não, aí eu tenho que ficar feliz quando isso acontece Exato. com quem eu amo. Feliz. Se eu de fato Aproveitando, confio que Cristo está lá do outro lado, né? entendeu?
E todos os espíritos bons de luz, etc., estão lá aguardando essa pessoa. Estão Que aqui era o que ela conosco. falava tanto, né? Que não queria, se Deus permitisse, eu não fiz muita coisa de ver como ela já tinha um entendimento. Porque é muita gente que é católica ou é evangélica que tem um entendimento espiritual e que não percebe. Porque ela dizia assim, ela dizia muita coisa assim que da doutrina, sabe? E ela dizia muito a mim assim, se nessa vida eu fiz tudo que eu prometi que ia fazer, isso não se diz na Igreja Católica, concorda? Que eu Sim. prometi, prometeu aonde? Né? Pergunta a ela aonde? Em outra vida? Tudo Então, que eu prometi, eu fiz pelo menos um pouco. Eu não queria ficar dependendo de não poder mais andar, não poder mais trabalhar, ficar com minhas filhas tendo que me dar banho, me limpar. então, Isso eu não queria, e foi o que aconteceu, né? 5 dias. pois então, mas com Mas ela o meu aconteceu por enorme dia. egoísmo, minha falta de estudo, eu sofri muito. É Sofri isso. muito, É por isso que nós e estamos estudando. então, sofri É, muito, e é como eu digo, eu tinha saudade do hospital. é. Eu É, dormia numa Você cadeira do isso, papai, imagina. mas eu é, era tão bom que eu dizia, meu Deus, era tão bom que eu passou pela minha cabeça, eu passava anos aqui. Tu já mas pensou? isso, Que não, absurdo? mas isso não é um sentimento ruim, tu entende? Isso não é mal, isso não Não, fez isso por maldade, não. Tu fez isso por amor, só que um é um amor ente que não querido, estava é. direcionado para o lado certo. Eu acho que foi E, ignorância da minha parte, Emerson. com certeza, com certeza. E outra coisa, com certeza ela entendeu isso, né? Ela entendeu isso, entende? Né? E nós, se nós realmente cremos que as coisas acontecem assim, não tem por que a gente realmente se revoltar com isso, né? Muito pelo contrário. Entendeu? Imagina Essa é só, exatamente isso. imagina só se Né? eu estou vendo ali minha mãe e eu vejo que ela pode ser libertada, Tu literalmente. já imaginou? Que maravilha, que maravilha. Rapaz, olha, eu já vi algumas pessoas falando sobre esse assunto, sabe? Por exemplo, a mãe está aqui e a filha Jorlinda foi assassinada, Então, né? Essa semana passada. E ela e também teve um outro com outra mais nova, a mãe também dizendo. E elas disseram parecido, elas disseram assim: eu agradeço a Deus, vê só que maravilha. Eu agradeço a Deus por ele ter me emprestado ela no meu lar. então, Vê que maravilha, cara. é uma Por ter pessoa me que tem emprestado, ou conhecimento. seja, ela não é Não, minha. e eu olho assim para mim hoje, a quem pensou assim em 2018, não faz muito tempo, né? E eu olho para mim Então, hoje, às vezes eu estou deitada, eu estou indo trabalhar e me vem aquela saudade da matéria, né? De abraçar, de ouvir, de. isso. Aí eu digo assim, mãe, essas lágrimas, porque às vezes cai, né? Eu digo, essas lágrimas é de saudade, mas não é de Pronto, desespero, não pronto. é de não saber onde você está, não é nada disso. É realmente, até para chorar hoje, eu faço atenção quando as lágrimas caem para que ela entenda, né? Que Que seja eu um não sentimento estou bom. desesperada, É, que eu não estou é, sofrendo, é. que é apenas saudade da matéria, entendeu? Até quando eu vou Isso. chorar hoje, eu faço atenção. Então veja como nós aqui ajudamos hoje, outras pessoas vão escutar isso aqui, que seja 5, 6, 7, 10, 15, 20, quantas forem que assista esse depoimento, elas também têm o sentimento delas, elas têm os seus entendimentos. O quanto é bom a gente falar, participar para ajudar no entendimento, porque muita gente está aqui e ainda nem tem ideia o, qual a importância da vida dela. Parece que as pessoas, porque infelizmente até espíritas falam em morte. Não tem morte. É simples, não tem morte. Não existe morte de lugar nenhum. Como diz Lavoisier, nada se Até, perde, tudo se transforma. Só o corpo até, volta para a terra, que é o lugar dele. até Edson e Armindo, eu vou mandar para vocês uma entrevista da Ana Carolina, que perdeu a filha Nardone, acho que vocês lembram, né? Que o Sim. pai e a Uhum. madrasta jogou do quinto andar. E, e ela falando que ela já tinha uma simpatia pelo espiritismo. E aí Ana Beatriz perguntou: eu gostaria de te perguntar, vocês estão me ouvindo?
Sim, Sim. Eu gostaria de te perguntar que força foi essa? Foi uma religião? Foi o quê? E aí ela falou que ela é espírita, que ela não entende que a filha morreu, foi um acordo entre elas em outra vida, de vir Uhum. aqui, passar esses 5 anos, que ela foi muito feliz com a filha dela, pedindo uma obrigada a Deus e tudo. Muito bonita a entrevista, e viu? muito Foi bonita. Uhum. emprestado. Graças, Nós est- Oi, nós Edson. temos que dar graças que nós, de tantos bilhões que somos poucos que conseguimos, nós somos poucos ainda, com certeza, a nível de planeta, né? Que tem a chance de ter esse conhecimento e, de Exato. fato, acreditar nisso. Então, nós temos a obrigação de divulgar isso, sim, com Entendeu certeza, exatamente, meu amigo. como você fez com aquela senhora que te desse tanta É. confiança a ela. Por que Ô, desse tanta meu confiança? amigo, você não tem nem ideia. Não, Você não então, tem nem por ideia o que quê? eu senti de espiritualidade. Meu Deus do Então, céu. Eu tenho que ajudar então, essa mulher. que maravilha a gente poder ser uma Foi. luz na E, caminhada dos outros, e entende? Uma Edson, boa, rapaz. ela fala nessa entrevista não, mas em outra, o quanto ela foi é, recriminada, porque Ah, ela em nenhum momento ela chorou Se desesperou. desesperadamente. claro que E não. ela chorou numa missa que Padre Marcelo fez, porque o espírito Sim, é isso, né? Ele não se incomoda de entrar dentro de uma igreja católica, claro que uma não. missa. O Não. espírito é isso. E ela foi para essa. Padre Marcelo fez, na época, essa missa para todos os pais, para todo mundo que perderam seus filhos tragicamente e tudo. E ela, nessa missa, no hino, nos louvores, ela chorou. E aí ela foi muito recriminada porque disseram, ela nem chora. Quem sabe não foi ela também que está metida na morte. Foram muitas críticas a ela. E, na É, realidade, ela era totalmente espírita, porque, sim, né, uma pessoa com muita fé e muita crença naquilo que crê mesmo. E por isso foi esse o comportamento dela. então. E ela também teve muita luta para entender assim. Então, chega um momento que aquele momento chega para qualquer um. E é como hoje estão dizendo, é É agradecer exatamente a como Deus por Deus ter é, emprestado. Você está comigo porque ela emprestou. agradeceu. Ela É, disse que é, jamais perguntou por quê. Por que isso comigo? Será que se eu fizesse assim? Ela disse, se existisse esse poder, é claro que ela não ia deixar a filha ir para a casa do pai. Mas não existe o se. Foi algo que realmente foi combinado em outra vida para que passasse por isso. exato, Eu achei pronto. Tá vendo aí? É isso. É isso aí. Então, as pessoas, quando começarem a entender isso, vão ver que na lei divina natural de Deus, as coisas estão para acontecer e tem que acontecer. Então, Claro. nós temos que entender ainda muitas coisas boas, porque Deus está gerindo tudo. E os espíritos estão nos levando, ó, bora aprender. Você tem que aprender. Ou aprende desse jeito, ou vai aprender com o sofrimento, que é a prática, que não é fácil. Então, quem Então, nós estuda temos vai que se entender libertando melhor, e como disse aceitar. Jesus. Não é isso? Nós temos que entender, aceitar e agradecer. Essa é a questão. Exato. E aí é difícil até que a pessoa se desapegue de tudo a esse ponto. Esse é muito difícil, entende? Então Mas a gente vai entender é, perfeito que aquele não. castelo de areia que Jesus fala no Evangelho é esse. Uh-uh. A gente constrói aqui, depois morre o corpo Isso. e você não tem nada. Exatamente isso. Acabou-se, meu amigo. Mas, Você vai ter outra meus queridos, experiência, vai ter não que conquistar querendo, tudo. eu estou vendo aqui que, eu não sei, Zeus, como é que fica o YouTube ali, porque nós hoje já passamos 30 minutos do nosso Não horário. é problema não. Ah, Problema não. não, pensei que tinha, porque antigamente tinha uma hora e saía aquela Era. moça falando, né? A gente pode aqui passar até o dia todo. Aquela moça falando. Olha, É. Antigamente ficava mesmo. exato. Agora Eu fiquei, nós já temos. Quanto mais a gente fala, a gente pode fazer um podcast aqui, ó, e ficar até perder de vista. entendi. Que bom, então. Mas Ah, já que eu maravilha, estava mesmo. preocupado. Maravilha, é isso aí Eu, que nós eu só, fizemos eu hoje. só vou dizer mais uma coisa. Hoje eu peço a Deus, nas minhas orações, antigamente eu pensava assim, meu Deus, eu não quero que meu filho morra, eu não quero que meu filho desencarne assim, assado. Hoje eu já peço nas minhas orações a Deus para me manter
com o meu pensamento do que eu penso forte, que é claro, eu vou derramar algumas lágrimas, tudo, mas nada de desespero. Exato. Pronto, esse aí, esse é o nosso papel. E sair puxando os cabelos, como muita mãe faz, Exato, gritando, porque perfeito. isso aí era eu, É. quando meu pai Entendeu? desencarnou, que o hospital ligou, eu corri de uma ponta a outra na rua. Você Já veja como. pensou que desequilíbrio? É, é isso que a gente estuda, vai entendendo, porque não adianta, todo mundo sabe que seu dia vai chegar. Isso Aí todo hoje, mundo sabe. depois de um desequilíbrio desse, o jeito que eu era hoje, tu pedir que tu continue firme, forte, que tu não, como é que eu posso dizer, que tu Se não, desespere. não, nem não se desespere, porque já está tão certo assim dentro de mim, mais ou menos um comportamento que eu devo ter, que eu não Sim, quero ter uma recaída. Então é isso que eu peço a ele, entendeu? pois. Inclusive, eu indico aqui a vocês o filme, coloca aí no YouTube, se vocês quiserem assistir, ó. Filme Santa Helena, a mãe de... Eita, como é o nome dele? Constantino. Vocês vão ver coisas maravilhosas que ela faz. Ela conversa com Jesus, minha gente, que a gente tem que aprender a fazer isso. Meu Deus do céu. Quando a gente aprender a conversar com Jesus, vai ser uma delícia você sentir assim no dia a dia isso. E são fatos reais, igrejas que ela construiu que O que ela ainda descobriu. existem na É, Itália. é. Pode assistir, vocês vão amar isso aí. O filme Santa Helena, mãe de Augusto, de um ditador, em 315. E é ele que vai criar a igreja, a católica, tá? Ele é que vai dar origem a ela. Mas não tem nada com a igreja contra nada ela, não, tá? As igrejas já existiam antes. Então depois vamos oficializar. E assim é que é a vida. E agora o Espiritismo está vindo para dizer assim, ó, ninguém morre. É simples. Ninguém vai para um outro lado. Tira a roupa, você não continua aqui, é do mesmo jeito. Agora, para lugares melhores, sim, tem que fazer o bem para merecer lugares melhores. Se não, tem que reencarnar para exercitar as faculdades. Nós estamos aqui para fazer exercício espiritual, faculdades, que nós temos muitas desenvolvidas, só quando desencarnarmos é que elas vão voltando. Mas essas que estamos aqui para facilitar o aprendizado. Então, evitar ter o ódio, oh, tanta coisa que a gente tem que exercitar, muita coisa, não é? A mentira, evitá-la, o desapegar-se, é muita coisa. Nós temos que exercitar isso. Porque Deus diz assim, ó, chega, tá bom, pronto, acabou-se. Já não é mais nada material. Então, pode ter todo o dinheiro do mundo, você trabalhou, desenvolveu muito isso aí, ficou rico. Ah, rapaz, foi você que fez. Deixa tudo, porque pertence a Deus. Deus nos deu uma coisa maravilhosa chamada vida, e ela é para sempre, e é assim mesmo a vida. Vamos para frente e vamos lutando, aproveitando cada dia, cada momento. Tá? Vamos fechar, vamos terminar agora. Então vamos. Jesus amado e misericordioso irmão, graças te damos por todos esses ensinamentos que são nos dados através dessa codificação, desses maravilhosos filhos de Deus, como também somos. Por tanto amor, despreendidos da dor e vivendo e vividos pelo amor do Cristo, trabalhando-se para vencer em si, com Jesus, levando cada um consigo a sua própria cruz, no exercício do conhecer o saber, deixando assim muitas coisas que antes atrapalhavam, as claras agora pode viver melhor. Deus, nós te damos graça à vida. Que o Senhor nos ajude a viver. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos proteja e guie a todos os nossos irmãos que aqui vieram nos ajudar. E muita paz para todos.
Que assim seja. Muita paz. Que assim seja. Um grande abraço a todos.